Olá, eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana. Muito bem-vindos e muito bem-vindas. E hoje, junto com Miguel Thompson, que é o nosso diretor acadêmico, com o apoio do Rubem Romero, nós vamos fazer uma conversa pensando de imediato o que podemos especular a partir da pandemia, que inovações, que questões traz para a educação, que desafios traz. E além do apoio do Rubem Romero, nós vamos contar com a Beatriz Maia, que vai fazer a mediação com os nossos leitores, participantes, enfim, com quem está pensando conosco o problema. Miguel, muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui em mais uma live, eu e o Paulinho. Paulinho Freire veio também para a gente prosear. E estamos muito felizes para a gente bater um papo e, lógico, apreensivo com a situação que vivemos, mas espero que a gente aprenda muito e consiga sair dessa para um mundo melhor. Hoje a nossa conversa vai partir do livro do pesquisador argentino Axel Rivas. O Axel escreveu um livro muito interessante chamado O que é preciso aprender hoje, que a Fundação Santiliana teve a honra de publicar no final do ano passado, inclusive realizando um encontro muito produtivo aí em São Paulo, com vários professores e pesquisadores. Atravessamos uma gravíssima pandemia de consequências ainda inesperadas e surpreendentes, né? É uma crise que está afetando a vida humana em todo o planeta. Portanto, a primeira questão que nós temos é sobreviver a essa crise. Portanto, muita serenidade, muita calma e fique em casa. Isso é questão absolutamente fundamental e tomara que esse encontro possa nos ajudar e nos motivar a, ficando em casa, pensar e projetar futuros melhores, né? Nós estamos em plena incerteza, né? Como se num mar revolto e às escuras. Em momentos como esse, o próprio Rivas também chama atenção, nós educadores temos uma missão, mais uma, a cumprir, que é imaginar futuros, né? O que nós queremos que possa vir a ser esse mundo após essa trauma tão forte, de consequências ainda inesperadas. Vamos sobreviver? Quantos vamos sobreviver? Como vamos sobreviver? E uma pergunta que tem corrido a internet inteira, né? Nada será normal depois disso, né? Não há como voltar ao normal. Então, uma pergunta que me acompanha é: qual é o normal que eu não quero mais? Qual é a normalidade que eu acho que nós devemos superar? Será um futuro de isolamento? Será um futuro de mais congregação? O que o Miguel está imaginando sobre isso, Miguel? Bom, a gente tem falado muito da complexidade, né? Primeiro que eu acho que a gente tem que começar a pensar cada vez menos fragmentado. A gente acabou sendo herdeiro de um modelo de pensamento muito especializado, né? Então, é muito interessante o que a gente está vivendo. Por exemplo, o discurso economista da economia tenta dominar o processo. Mas essa é uma questão que não é só o economista, é o epidemiologista, é o sociólogo, é o pessoal da comunicação, da política. Então, nós estamos vivendo um momento de tensão, de modelos paradigmáticos diferentes. Nesse momento, é muito interessante como a economia quer se sobressair, quer dominar o discurso, e não é um discurso para ser dominado, é uma fase de diálogos. A gente precisa conversar e trazer diferentes pontos de vista. Eu acredito, sinceramente, que a civilização vai se dar conta que um modelo fragmentado não resolve as questões, André. É muito boa a sua questão, porque eu acho que ela vem dialogar forte com o que o livro do Rivas sugere, né? Então, eu queria agradecer as pessoas que nos acompanham, pedir que elas participem, escrevam, e a Bia nos ajudar. E eu vou fazer, então, uma rápida exposição dos argumentos centrais do livro. Depois eu passo a palavra de volta para o Miguel, para a gente desenvolver uma conversa a partir do livro. E lembrar, esse livro está disponível para download no nosso site. É um livro muito rico, um livro pequeno, ele tem essa vantagem de ser uma joia, né? É um livro pequeno que você lê com certa rapidez, mas ele é muito estruturado e ele faz um balanço, né? Por onde anda a educação no século XXI. Eu lembro que quando a gente começou a pensar nesse evento, o Miguel, o Luciano e eu, né? O Luciano, da Fundação Santiliana, fez um argumento muito rico, né? Diz, olha,
o século XXI já vai longe e as pessoas continuam falando as expectativas e promessas. O que o século XXI pode nos dizer sobre sua trajetória, né? E na educação? Para responder essa pergunta sobre quais são as promessas e as expectativas do século XXI, eu recorri a um livro muito rico, que é o livro que a Unesco publicou no final dos anos 90, o chamado Relatório Delors, que foi fruto de um debate internacional bastante diversificado. E nesse relatório, o Delors inicia dizendo isso, que a educação vai precisar vencer uma tradição sua, em que ela era a única fonte de conhecimento, a única fonte de informação e de organização da informação. A virada que o final do século XX assiste, ela coloca em questão muitas das estruturas tradicionais. E o próprio Delors já dizia, olha, o século XXI se inicia com grandes desafios. O primeiro deles no plano econômico e social. Você tem o desemprego, já era uma evidência forte no final do século XX. Você tem processo de exclusão de grupos e de identidades. A luta para que a questão apareça é uma expressão do enfrentamento dessa exclusão. E você tem desigualdades que se aprofundam. Isso é muito relevante de a gente entender, porque no Brasil também esse processo é frequente. Havia também, ele chama atenção, os riscos ambientais. Vamos lembrar que em 92, aqui no Rio de Janeiro, houve a Eco 92, portanto, havia ali um reconhecimento de um desafio e um investimento numa orquestração mundial para tentar superar as ameaças oriundas da crise ambiental. E não menos importante, guerras locais, o Oriente Médio em conflito, outros lugares do mundo em conflito e fragilidades da democracia. Então, repara, no final do século XX já há um cenário que, para nós que estamos aqui na década, já começando a terceira década do século XXI, não é surpresa. Essas coisas se radicalizaram. Como o Delors responde a ela? Dizia ele, olha, a educação vai precisar lidar com algumas tensões. A tensão entre o que é global e o que é local. A tensão entre o que é universal e o que é singular. A tensão entre as tradições e a modernidade. A tensão entre o longo e o curto prazo, que é fortíssima, né? A questão vital hoje, em tempos neoliberais, a competição, a disputa entre uma competição desenfreada e a ideia de uma igualdade de oportunidades, a ideia da solidariedade, né? E o que é fundamental, e a gente não pode subestimar, a tensão entre a dimensão material da vida e a dimensão espiritual da vida. Eu vou ler um parágrafo que o Delors termina o livro, essa introdução, que é um chamamento muito interessante. Diz ele: compete à educação a nobre tarefa de suscitar em todos, segundo as tradições e convicções de cada um, o pleno respeito ao pluralismo, essa elevação do pensamento e do espírito até o universal, inclusive uma espécie de superação de si mesmo. O que está em jogo, e a comissão que elaborou esse volume tem plena consciência das palavras que usa, é a sobrevivência da humanidade. Então, repare, já no final do século XX, a questão da sobrevivência estava posta não por uma questão pandêmica, como a que vemos hoje, mas por tensões e conflitos que animavam e ameaçavam as nossas sociedades. Pois bem, o nosso prezado Axel Rivas parte dessa ideia das transições do século XX para o século XXI e radicaliza a leitura dessas transições, né? Então, ele comenta que um aspecto fundamental é a aceleração tecnológica. Eu vou pedir ao Rubem, coloca aquela imagem, por favor, Rubem. Obrigado, Rubem. Então, essa é uma imagem do livro, da página 14 do livro. Então, diz ele, o que está em questão, né? Por um lado, há vetores de mudança. A mudança permanente, a aceleração tecnológica, a aldeia global em que vivemos, né? Essa aceleração, vamos lembrar, não sei se todo mundo aqui se dá conta disso, né? O smartphone da Apple é de 2007. Repara, nós temos apenas 13 anos convivendo com uma tecnologia que invade o nosso cotidiano com uma
força enorme, não sabemos exatamente até onde ela nos levará ou até onde nossos dados farão com que ela nos leve a certos lugares, porque hoje a economia mais relevante é a economia de dados, né? Um segundo elemento fundamental desses vetores de mudança é essa ideia de uma mudança permanente, né? Nós estamos constantemente agora sendo tomados por processos de transformação que não terminam. A globalização fortalece esses processos e os torna universais, no sentido de atingir o planeta. E há um elemento pouco destacado nesse argumento do Rivas, mas que nós sabemos que ele é importante, que é a dimensão econômica neoliberal. Né? Isso que o Miguel comentava, da economia tentando ser um discurso hegemônico e único para enfrentar as crises da pandemia, e não é uma economia qualquer, né? É uma visão econômica centrada a partir de visões do capital e do capital financeiro, né? Não é uma economia que está tão preocupada com a dimensão produtiva. Isso hoje ainda é um desafio muito grande. O Brasil recuperar o papel da indústria são desafios muito grandes, né? E nós vimos recentemente um conjunto de reformas que colocam em questão a própria educação e saúde públicas, como foi o caso do teto de gastos aprovado em 2016 e que hoje constrangem a capacidade de resposta à pandemia. Pois bem, então, nesse cenário de grandes mudanças, grandes vetores de mudança, o Axel nos lembra, olha, isso vai afetar o trabalho e a economia, né? De que maneira nós estamos percebendo essa afetação? Por um lado, a própria possibilidade hoje do trabalho à distância, como estamos fazendo, todos nós, né, já é uma tradução do impacto dessa visão tecnológica sobre a nossa vida. Uma outra dimensão importante, a dimensão social e política, né, nós hoje, a questão do trânsito de pessoas no mundo, como isso está fazendo uma dinâmica inteiramente nova, particularmente os países europeus, mas não apenas, também o Brasil vive essa mudança, convivência com outras culturas. E uma coisa fundamental e excelente é que vozes silenciadas hoje ocupam a esfera pública e argumentam na esfera pública. Então, é fundamental reconhecer o papel do feminismo, por exemplo, hoje, em colocar a voz das mulheres no debate público, que até recentemente não ocupava esse espaço, ainda que não ocupe do ponto de vista institucional, ocupa do ponto de vista do debate público e da argumentação. É também importante reconhecer que a luta antirracista, ela hoje tem um papel fundamental no diálogo cultural brasileiro e mundial. Então, há muitos processos de transformação, o mundo político cidadão vive uma ambiguidade enorme, né? Por um lado, as redes sociais ambíguas, dificultando o conhecimento de informações válidas, por outro lado, permitindo que novas vozes, novos atores se expressem no domínio público. Então, essas dimensões estão em grande mudança, afetada por aqueles vetores, e a nossa pergunta é como a educação pode lidar com isso? O que a educação pode fazer nesse cenário de incerteza, de constantes mudanças, de ameaças, mas também de oportunidades? O que podemos fazer como educadores? Essa pergunta tem acompanhado muitos de nós e com graus diferentes de angústia, mas certamente ninguém tem uma resposta serena para dizer. O Axel nos propõe um caminho para refletir, e eu vou seguir agora, por mais alguns minutos, esse caminho. O caminho, ele diz, olha, haverá rupturas e continuidades. Então, o que, na visão do Axel, é preciso transformar? Quer dizer, está se transformando e precisamos acompanhar. É como se deve ensinar. O que se ensina? Então, dizer, nós estamos vindo de uma longa trajetória que se ensinavam respostas. E diz ele, nós estamos da pedagogia das respostas prontas para a pedagogia de perguntas. Lembra muito, outro dia conversando com o Miguel, ele sublinhava isso, né? A distinção que o Paulo Freire fazia da educação bancária, né? Aquela educação que você deposita uma informação e vai cobrar aquela informação depois. O Rivas diz, olha, uma transição é essa. Nós tínhamos uma educação muito preocupada com respostas. Precisamos de educação preocupada com perguntas. Segundo, nós tínhamos uma educação que era obrigatória para as pessoas,
obrigatória do ponto de vista legal, o que é importante, porque responsabiliza o Estado, mas também era obrigatória do ponto de vista como único caminho para que as pessoas pudessem se engajar no mercado de trabalho. Então, havia como que um sacrifício de atravessar aquele período escolar para alcançar uma titulação que viabilizasse o ingresso no mercado de trabalho. O mercado de trabalho se transforma profundamente, os vínculos de trabalho se transformam profundamente, e os nossos estudantes perguntam, mas para que eu preciso aprender isso? O Axel não aceita um pragmatismo imediatista, mas ele diz, olha, é preciso que os estudantes entendam o sentido da sua aprendizagem. Né? E, por fim, para que ele haja sentido, é preciso sair de uma educação muito normativa para uma educação que dialoga com as pessoas, com as suas diferenças e com as suas personalidades. Né? Tudo isso, o que nós podemos perguntar, né? Se há rupturas, quais são as continuidades que nós podemos encontrar nessa transição educacional? O Axel oferece duas respostas combinadas que eu acho bastante interessantes. Primeira questão, a escola, a educação, não pode abrir mão do seu compromisso com a cultura científica. Então, a escola é um lugar de cultivar, alimentar, desenvolver a cultura científica, que é a cultura da interrogação, que é a cultura da pesquisa, a cultura da busca, a cultura das verdades provisórias e sustentadas em argumentos. Isso é fundamental. Segunda questão, fundamental para a educação, fundamental para a escola, é a socialização. Um lugar onde a gente convive, onde a gente aprende a conviver com conflitos, a resolver conflitos numa dinâmica do diálogo. É um lugar onde a gente aprende a conviver com as diferenças. De alguma maneira, a convivência é a concretização do que foi a cultura humanística, construída ao longo de séculos pelas tradições que conhecemos. Então, o Rivas diz, olha, nós precisamos uma escola capaz de combinar essas dimensões, a cultura científica e combinar a cultura humanística no cotidiano. Então, a partir daí, como tocamos o barco para frente? Então, Miguel, eu quis dar essa introdução breve para situar o livro e mais motivar as pessoas para que leiam esse livro, porque eu acho que ele nos ajuda a refletir e a construir um certo moldura de problemas comuns que podemos debater. É com você, Miguel. Muito legal, pessoal. Eu estou aqui acompanhando com 2 celulares ao mesmo tempo se o Mandetta fica ou não fica. Qual que é a questão, né? Isso é uma grande alegoria que eu estou mostrando da simultaneidade das coisas. A gente está vivendo um momento onde tudo acontece ao mesmo tempo agora. E qual que é a nossa função como educador? Encontrar esses eixos estruturantes. O César Nunes fez uma pergunta muito legal. Como é que a gente consegue viver num momento que a democracia está sendo hackeada, né? Exatamente essa questão, se o ministro vai ficar ou se não vai ficar. E ontem, o outro ministro que tira sarro da China. Então, a gente está vivendo um momento, independente de juízo de valores, de absoluta complexidade. E eu acho, César, que a gente também, os lados mais construtivos, que têm uma visão do porvir projetiva, também hackeiam o sistema. Né? Eu sempre penso nos meninos que fizeram as ocupações das escolas. Essas ocupações, elas de alguma forma foram momentos de hackeamento do sistema. E a complexidade de definir, dependendo do lado, ou foi ocupação ou foi invasão, né? Dependendo de quem interpretava o mesmo fenômeno. E tem duas orientações epistemológicas aí, a ocupação de algo que é seu ou invasão de algo que não é seu. E a meninada, quando ocupou, eu lembro que em algumas dessas escolas eu fui e eles fizeram aulas coletivas, fizeram projetos diferentes de escola. Evidente que não é a melhor maneira a gente tomar um espaço público de maneira tão anárquica do lado bom, anárquica do lado ruim. A escola deveria ser dos estudantes. Então, eu acho que a gente está falhando forte enquanto agente propagador da ciência
quando a gente vê o que está acontecendo. Se você sair hoje na Praça Pan-Americana, domingo, aqui em São Paulo, estava lotado. E as pessoas estão sabendo da questão do vírus. Eu acho que a gente não conseguiu explicar o que é um vírus, por exemplo, né? E o que é uma pandemia. Então, primeira coisa, a gente tem que começar a se perguntar o que a gente está fazendo. É uma escola da transmissão, é uma escola não do conflito, André. Eu acho que a gente, no Brasil, por exemplo, a gente é muito pouco confrontacional. Nós não colocamos conflito em sala de aula, né? A gente não é um modelo... essa história do Rivas, que é maravilhosa, é uma história histórica. O Ocidente surgiu, o pensamento ocidental organizado, filosófico, lá com o Sócrates, surgiu no conflito, na pergunta, esmiuçando as definições que as pessoas davam sobre um tema, né? Então, eu acho que a primeira coisa, a escola vai ter que se rever, ela já estava se revendo, eu acho que o corona traz um modelo, um conflito sistêmico, né? Que não é só a economia, é mais um monte de coisa, a questão sanitária, e como se fosse um filme mesmo de suspense, a gente tem uma virada sensacional. Tudo aquilo que estava sendo condenado, o SUS, né, os professores, as universidades, é isso, a ciência, né, a globalização. Esse é um fenômeno globalizante, globalizador. Não dá para você negar que a globalização está aí, ela precisa ser mais fraterna, né? E a gente está vendo um país potente que prende e rouba, né, como um pirata, encomendas de saúde pública de uma nação, e esse conflito entre ser ou não ser fraterno. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que fazer uma revisão profunda, é uma escola das perguntas, e a gente tem que voltar para o Sócrates. Eu ando muito bravo com essas startups que chegam aí achando que estão descobrindo o mundo. Há 15 anos chegaram, 10 anos chegaram no mundo escolar, e aí acham que estão, os meninos jovens maravilhosos, super inteligentes, achando que estão descobrindo a América, sendo que a resposta está no Sócrates, no Aristóteles, a resposta está numa visão humanista, né? Depois, eu acompanho muito o Twitter, as mulheres maravilhosas que lideraram esse projeto, vou citar algumas, Mônica De Bolle, Tatiana Roque, Rosana Pinheiro Machado, Sabine Righetti, são mulheres que conduziram o projeto e ajudaram muito no processo de renda universal. Então, a escola, ela tem que sair do seu espaço, ela tem que parar de ter medo de contrariar a família, seja na escola pública ou privada, e tem que preparar jovens críticos. E jovens críticos muita gente que vê uma visão teórica do jovem crítico. É muito bom ser crítico. Mas todo mundo que tem um adolescente em casa sabe o que é a crítica, né? E ter 35 meninos críticos numa sala de aula, André, agora a gente tem que aprender, que a gente faça, como chama, que faça yoga, mas a gente tem que botar esses meninos para questionar criticamente, mas com argumentação, que saiam da opinião para um modelo argumentativo. Então, acho que, para concluir esse primeiro momento, eu entendo, sinceramente, que a gente está numa fase muito importante. O Felipe Perrenot fala de agir na urgência, decidir na incerteza. A gente vai ter que tomar, a gente vai ter que hackear o sistema, mas sempre levando em consideração alguns elementos importantes. A crise é da exposição. As pessoas, os alunos, os jovens não querem mais receber aqui, como diz o nosso amigo Paulinho Freire, a educação bancária, isso não funciona mais. Esses meninos têm que ser críticos. Agora, o mundo adulto vai ter que se acostumar com jovens críticos, que não é fácil. Não, Miguel, e lembrar uma coisa que, na linha da sua argumentação, é que a legislação brasileira, inclusive na Constituição, prevê que a escola pública viva sob o regime da gestão democrática. Ora, a gestão democrática não é você escolher diretor a cada 4 anos. A gestão democrática é você ter no cotidiano da escola a prática desses valores. Então, eu observo que, de alguma maneira, a educação, a despeito de grandes desafios que ela precisa enfrentar, ela ainda é um espaço dos mais inclusivos que temos na sociedade, porque ali estão os estudantes pobres e não pobres, os estudantes de brancos, pretos, os estudantes indígenas, os estudantes quilombola, estudantes do campo.
Portanto, a educação, como rede, como sistema, como conjunto, tem uma extraordinária potencialidade de ser essa hackeadora da democracia, da participação. Não uma democracia do dinheiro ou do voto feito a partir dos milionários que ocupam hoje as cadeiras no Congresso, mas é uma democracia feita, experimentada e vivida, né? Eu lembro que o Anísio Teixeira dizia: a escola pública, a escola não prepara para a vida, a escola é a vida. Então, nós precisamos, de alguma maneira, dar força para que essa potência normativa, que é a gestão democrática, ela possa, de fato, ser uma experiência cotidiana, uma experiência do contexto escolar, né? Uma experiência... André, Oi. o que você está falando, só queria complementar a sua fala. Hoje a gente já tem um ferramental para a gestão democrática, aos conselhos de escola, aos projetos políticos pedagógicos. Nós temos os conselhos tutelares, que são muito importantes para a defesa da infância e da adolescência. O que falta para nós é a prática. A própria LDB é maravilhosa, é uma LDB que dá muita liberdade para a estrutura. Então, eu acredito sinceramente que a gente precisa fazer esse mergulho normativo, entender os ferramentais da cidadania, né? E não esperar. Eu acho que de tudo do governo que está aí, que às vezes a gente fica tão chocado, tem uma coisa que eu acho importante, esse mais Brasil, menos Brasília, que eles falam, se a gente pode reverter para a sociedade civil, no sentido que os territórios, os distritos, os municípios, comunitariamente, passem a assumir, de fato, a gestão das escolas. Onde é necessário trabalho de escala, compras coletivas, fica no nível federal, mas onde há ação política participativa, a gente tem que atuar, a política não é partidária, pessoal. Muita gente, a ação educacional é uma ação política no sentido de troca de diálogos, né? E de construir Então, futuro, né? Isso, e a gente tem um ferramental, o projeto político-pedagógico, o conselho de escola, o conselho tutelar, todos esses ferramentais são necessários, estão à disposição das pessoas para que elas participem. Eu queria, Miguel, pegando essa sua ideia das tensões que você lê, trazer um texto. Você comentava comigo que ia apresentar alguns textos que você gostaria que nossos acompanhantes vissem. Eu ia sugerir um texto, que é um texto do Milton Santos, nosso grande geógrafo baiano, ganhou um prêmio extraordinário, tem muitos livros. Ele tem na internet um texto chamado O Retorno do Território. Eu recomendo a todos que leiam, porque eu acho um texto, um diamante, assim. São 7 páginas, ou 8, um pouco mais do que isso. E não nada mais do que isso. E ali o Milton Santos faz um argumento muito bom para nós, educadores. Ele fala que o espaço pode ser lido de muitas maneiras. E ele diz que tem uma coisa que é o espaço em rede. Então, por exemplo, espaço em rede é quando determinados pontos do espaço estão conectados numa rede, mas cujo poder de decisão está fora do espaço. Para nós, educadores, é fácil entender isso, né? Quando a OCDE entra no debate educacional nos anos 2000 e passa a criar as avaliações do PISA, o núcleo normativo da educação mundial não é mais a Unesco, é a OCDE. Você tem uma mudança, e vem aquilo que você próprio argumentava, Miguel, que é o lugar da economia como normativa das outras práticas, né? Então, a OCDE hoje nos diz como precisa ser educação para adequar-se a práticas econômicas que exigem certas habilidades e competências. Pois bem, só para terminar o argumento do Milton Santos, diz ele: uma forma do espaço é espaço em rede, em cada ponto de rede está ligado a um lugar de decisão fora. Uma outra forma do espaço é o espaço banal, que ele chama. É o espaço cotidiano, é o espaço dos afetos, dos usos. Se você olhar para a escola, nós estamos fazendo uma escola muito mais subordinada a redes do que dialogando com a banalidade do espaço. E a palavra banal aí, ela deve ser reconhecida e valorizada, porque a origem do termo banal eram práticas dos nobres que se tornam práticas populares, ou seja, é quando ela sai dessa dimensão elitista e VIP, né, tão relevante hoje na sociedade brasileira, e se torna uma prática de todos. Portanto, o espaço banal é o espaço do uso. Eu acho que para fazer o que você está sugerindo e recomendando, e esperançosamente vendo
na ação dos municípios, será preciso que também nós, educadores, valorizemos o que é banal perto de nós. E aí eu queria, só para terminar essa intervenção, lembrar que nós temos um debate muito relevante sobre a questão das culturas brasileiras, da cultura afro-brasileira, que é a questão da Lei 10.639, e um excelente parecer do Conselho Nacional de Educação, que recomenda esse diálogo cultural da escola. Eu sei, Miguel, que eu já ouvi você falando, que você tem um olhar sobre a cultura tropicalista na escola, que é sensacional. Então, eu vejo que, para fazer esta proximidade, nós vamos ter que abrir as escolas das comunidades locais e ter um diálogo complexo, nada é simples, mas construtivo com essas comunidades, para que a banalidade do espaço cotidiano de uso entre na sala de aula pela voz dos estudantes, pela sua participação. Eu acho que a gente tem que aproveitar, acho que a gente tem que primeiro pensar, você falou da OCDE, né? A OCDE, ela trouxe o PISA, que é uma avaliação muito bacana, mas ela é uma avaliação que eu entendo que ela é lógico-literária, ela é muito conectada com o modelo cognitivo, tá? Ela é super cognitiva. E eu acho que a gente tem, nesse momento, uma situação interessante, porque, ao mesmo tempo que se fala muito do PISA, né, a gente está caminhando para a formação integral, que trabalha os afetos, que trabalha a questão social, que trabalha os insights, né? Então, como que a gente pode desenvolver uma formação integral se a nossa avaliação é muito focada ainda no modelo cognitivo? A gente pensando nas 10 competências da Base Nacional Comum, elas podem ser divididas em 3 grandes competências. A cognitiva, que a PISA, o Enem avaliam, a Prova Brasil, mas a gente tem a comunicativa e a gente tem a de formação integral. A gente vai ter que reformar esses modelos de avaliação, pessoal. Eu sei que a OCDE está caminhando para isso, mas a gente precisa entender que a avaliação é dar valor. E a gente só está dando valor para elementos cognitivos. E aí a gente encontra uma baita crise. Por quê? Porque a maioria dos meninos que estavam na crise de 2008, é o exemplo que eu sempre dou, que estavam no Goldman Sachs, naqueles grandes bancos, eles eram os melhores estudantes do universo, mesmo os físicos que estavam por trás da bomba atômica. Eu acho que a gente falha quando a gente não põe a dimensão ética, a dimensão dos conflitos morais, dos vários problemas humanos que extrapolam a questão lógico-literária, cognitiva. Então, a gente tem um baita problema hoje. A gente fala em formação integral e festeja muito o CDE, festeja muito o Enem e IDEB, mas não está avaliando o que é, de fato, para ser avaliado, que é a questão que aparece muito da empatia, que é a questão da compaixão. Essa crise está mostrando que a crise sanitária brasileira é terrível. 7 pessoas vivendo num cômodo de 40 metros quadrados, 35 metros quadrados, como é que a gente vai protegê-las dos vírus? Então, acho, André, que o Axel traz essa visão de complexidade, e esse livrinho é bem legal por conta disso, mas a gente tem que fazer uma revisão civilizatória. A gente chegou num beco sem saída, só a razão não dá conta. Miguel, eu estava lendo alguns autores, né, jornal com alguma ansiedade para ver que encontro, e tenho encontrado um balanceamento entre essas visões mais otimistas e visões mais pessimistas do período pós-pandemia, né? Aliás, hoje está circulando, eu recomendo a todos que leiam, uma excelente entrevista do Ailton Krenak, ela saiu no Globo de hoje, em que o Ailton se questiona se nós não vamos, nessa crise, nos perguntar que humanidade estamos construindo, né? Uma humanidade que exclui outras diferenças, exclui outras formas de vida, e ele lembra, a Terra ficará muito satisfeita vivendo sem nós. Então, há uma crise profunda, mas é possível ser otimista diante dela? Então, como eu vou pedir à Bia que nos traga aqui algumas perguntas que nossos colegas que estamos acompanhando têm feito, comentários. Por favor, Bia. Gente, está com muita pergunta interessante, muitos comentários, o debate aqui está riquíssimo. O que não puder ser respondido hoje, eu tenho certeza que vai dar pano para manga para a gente conversar mais um monte.
Eu juntei 2 blocos aqui de algumas perguntas que eu acho que elas se relacionam um pouco entre elas com o que a gente está conversando agora. O Irinaldo, ele pergunta, o que devemos fazer para minimizar o tempo perdido por esta pandemia? E a Giovana vai perguntar, como sensibilizar as famílias que ainda enxergam a quantidade de conteúdo como necessidade, mesmo neste momento? Ela fala. E aí a Sônia Chaves traz também uma pergunta que eu acho que está mais ou menos nesse mesmo sentido, pessoal, que ela fala o seguinte, que é um ponto crucial entender como colocar em prática esse nível de ensino que fala da cultura da pesquisa na realidade brasileira. Então, ela pede para vocês comentarem um pouco mais. Então, eu vou deixar aí para vocês essa missão de falar um pouquinho disso. Obrigado, Bia. Obrigado os comentários. Eu não tive tempo de anotar os nomes, mas as perguntas sim. Eu queria comentar só a primeira, Miguel, e te passo para comentar o conjunto. É sobre a ideia do tempo perdido que o Linaldo trouxe. Eu tenho acompanhado, né, minha família, né, minha filha é professora, temos conversado muito, né, eu estou vendo o esforço enorme dela de se tornar uma pessoa hábil em tecnologias, quando isso não era uma prática cotidiana, e queria aqui registrar minha admiração pelos professores brasileiros, professoras, que são a maioria, né, as mulheres, são 80% das professoras de educação básica, que estão se reinventando para poder dar conta do seu compromisso. É muito importante entendermos isso, quer dizer, os professores e as professoras têm um compromisso com as pessoas, né, têm um compromisso com os estudantes. E ninguém está em casa, não, como é que eu vou ajudar a manter esse compromisso? Então, eu acho que a gente devia, primeiro, reconhecer esse esforço enorme, também o esforço de muitos colégios, esforço de redes, eu tenho conversado com o Jimmy e procurado compreender como eles estão se movendo nesse momento, há desafios enormes, portanto, estamos todos aprendendo. E eu acho que a palavra compaixão, que o Miguel usou há pouco como um desafio contemporâneo, ela é para ontem. Nós temos que ter compaixão conosco, com nossos erros iniciais nesse momento, compaixão com os nossos colegas que estão se esforçando para desenvolver técnicas que não dominavam, mas talvez não seja um tempo perdido, se ele for um tempo também de reflexão. Isso que o Miguel chamou a atenção, não é possível que a gente ache normal que mais da metade da população brasileira não tenha saneamento público. Eu moro no Rio de Janeiro, acompanho pelo Twitter pessoas importantes das comunidades do Rio de Janeiro, e eles dizem, olha, não tem água. Então, para mim, o normal que não dá mais para voltar é naturalizar essas coisas. Acho que não é tempo perdido porque, de alguma maneira, as famílias estão procurando encontrar caminhos, procurando encontrar convivências, os professores estão procurando. Há um tempo de espera. Esse tempo pode ser um tempo de aprendizagens também, não necessariamente curriculares. E talvez essa seja a questão fundamental hoje. Que peso, que equilíbrio nós, educadores, devemos dar a essas demandas curriculares para essas outras formas, esses outros aprendizados que são relevantes nesse momento, como a compaixão, a obediência, a obediência que não pode sair de casa. Temos que obedecer essa regra, né? Então, eu acho, Edinaldo, que a preocupação é justa, mas nós devemos pensar que o tempo é sempre tempo de aprender, e estamos aprendendo. Nós sabemos da quantidade de pessoas que moram em espaços muito apertados, com muita gente, e ali talvez seja mais difícil exercitar essa aprendizagem que a classe média desfruta de poder ler um livro com calma, etc., né? Mas, de todo modo, é uma aprendizagem. E seria importante que a gente não volte a esse antigo normal. Miguel, por favor. Então, isso é super legal. Nossa, quanta pergunta aqui, incrível o que está acontecendo. Eu acho assim que o novo normal vai ser a crise, né, André? Porque se não for a crise do corona, vai ser a crise hídrica, vai ser a crise da bactéria, uma infecção hospitalar. Depois desta crise vai vir uma baita crise econômica, a gente não pode se enganar que se a gente conseguir fazer essa transferência de renda,
para a população. A gente vai ter que resolver as questões fiscais. O problema é que as questões fiscais é que dominam. A gente estava falando da OCDE, e legal, eles contribuem muito, mas sempre um viés econômico. E repare como os economistas têm sido, muitas vezes, as estrelas da discussão da educação. É uma coisa que é importante, mas nós, professores, temos que assumir esse discurso. E a gente tem que ser o intelectual orgânico que o Antônio Gramsci fala. Então, assim, eu sempre fico olhando lá um economista, um administrador, um filântropo bilionário participando das discussões educativas, e muitas vezes não tem um professor participando da discussão. Então, essa visão economicista, que talvez tenha sido importante para algum momento, ela tem que ser... o economista ele tem que agregar a discussão, ele não pode ser a estrela principal da discussão educacional. O agente educador da sala de aula, o agente educador gestor de uma escola, ele tem que participar mais do processo, porque às vezes tem coisa que a gente sabe por conta das idiosincrasias do cotidiano da escola que um economista não sabe. Então, as discussões têm que ser coletivas, tá? E por isso as famílias, deixa eu ver quem tinha feito uma pergunta tão legal, as famílias elas têm que participar, Giovana. Giovana Mandetta, é isso? É o mesmo nome do ministro? É o mesmo nome, não sei se foi brincadeira ou... Eu penso que quanto mais a gente abrir a escola para as famílias, melhor a gestão do processo complexo, tá? É evidente, pessoal, que tem que tomar muito cuidado. Os conselhos, muitas vezes, acabam caindo num assembleísmo, numa discussão. Não é que a gente é contra a técnica. O problema é que a técnica é só meio. E as técnicas de gestão de fluxo comunitário, de discussão, elas têm que levar a decisões, têm que levar a atas, a pautas, a definições coletivas, tá? A Giovana Mandetta, né? Então, Giovana, a questão da família é fundamental e a gente tem que formar as famílias. Reunião de pais não é para a gente falar o dia que vai ser a festa junina, que tipo de... Tudo isso pode ir por e-mail, pode ir por um memorando. Reunião de pais é uma reunião de formação coletiva. Tem organizar esse espaço, né, André? E também é coisa importante, Miguel, é muito comum, né, e a gente que foi professor, quer dizer, agora me aposentei, mas foi professor de educação básica, aqueles conselhos de classe em que você só fala mal dos estudantes, né, e você só chama a família para reclamar do estudante. Quer dizer, então, você sabe que tem um exemplo muito engraçado, André, desculpa. O André se aposentou porque ele começou com 5 anos também trabalhar, né? O que acontece, André? Eu tive 30 anos de conselho de classe, né? E, às vezes, a gente prepara o projeto cognitivo, os conceitos, as habilidades, e no conselho de classe a gente discute valores. O conselho de classe é valor. É muito comum a gente falar, esse menino é um bandidinho. Então, planejar os processos valorativos, éticos, as discussões, os conflitos, né? Preparar conflitos, a questão do aborto, a questão da diferença de classe, a questão da diversidade, do racismo, elas precisam entrar. A questão da técnica, a ciência está a serviço de quem? Né? A gente está vendo agora que as pessoas... É muito mais fácil uma empresa farmacêutica investir em cosmético do que em vacina. É uma crise, porque cosmético vende muito mais que vacina. Então, essas questões têm que ser levadas para a escola. É evidente que o espaço de conflito, ele não precisa ser mal-humorado, ele pode ser um espaço bacana, mas a discussão dos valores éticos não deve aparecer só no conselho de classe, ou quando a gente chama o pai para falar do comportamento do filho. Então, a participação... Oi, André, pode falar. É interessante você trazer a questão das famílias e esse olhar sobre o processo de educação também das famílias. Eu estou acompanhando uma pesquisa pela Flaxo, e espero que as nossas queridas pesquisadoras estejam nos acompanhando aqui, sobre educação do campo, educação indígena e educação quilombola e educação de fronteira. Nessa pesquisa, e aí nós somos, elas que são pesquisadoras indígenas do campo, quilombolas, ou seja, viveram e conhecem essas realidades, elas estão trazendo exemplos de escolas em que esse diálogo escola-comunidade é muito enriquecedor da escola e muito alimentador da comunidade. A escola se torna um equipamento comunitário, um equipamento que ajuda a comunidade a pensar, que ajuda a comunidade a se identificar enquanto sujeito de uma história,
uma história quilombola, uma história indígena, uma história do campo. Então, eu queria agradecer muito aqui a essas pesquisadoras, né, porque estão mostrando que nós temos muito que aprender com grupos sociais que estão, a princípio, vistos como à margem, como antiquados, como a serem superados pela modernidade, e nós não estamos nos dando conta de que são práticas desses grupos que vão reenquadrar a modernidade para que essa emancipação de uma razão tão instrumental e tão tecnicista, que a economia expressa um pouco isso em certo momento, ela não se desloque completamente das finalidades humanas. Talvez isso, Miguel, seja o que essa crise está nos recolocando em questão. Qual é a finalidade, afinal, que a educação pretende? Né? O que ela quer ser como prática social? Eu acho que essa questão está posta. Eu acho legal, e também, assim, eu não quero ser pessimista, eu acho que a gente está trazendo ferramentais hoje muito legais. Eu sempre dou o exemplo dos itinerários formativos, por exemplo, que a BNCC traz. De alguma forma, traz um desejo dos jovens como protagonistas, querendo participar de um processo diferente, de uma construção de um currículo que respeite o seu desejo. Quando apareceu a ideia do notório saber, né? Acho que é notório saber, no ensino médio, eu fiquei um pouco chateado, bravo, mas cada vez mais eu vou percebendo que existe uma série de conhecimentos que foram silenciados, né? Quando você fala o conhecimento do quilombola, do pescador, né? Do agricultor, muitos desses mestres poderiam estar ajudando na escola. Esse notório saber poderia ser usado de uma maneira muito interessante. Tudo pode ser usado, pessoal, para o bem ou para o mal. Mas se a comunidade está alerta, dificilmente a gente vai perder. Como exemplo, esse exemplo para mim é um exemplo maravilhoso da renda universal, emergencial que apareceu. Foi um monte de gente da tua universidade, inclusive, que participou ativamente, né? E, então, eu acho que a gente tem um ferramental, que a BNCC não é a BNCC dos nossos sonhos, mas ela pode ser muito legal, né? A Luciana O'Reilly está perguntando como apanhar os nossos professores para esses desafios. Uma coisa que a gente tem que entender, a gente que é professor, a gente saiu da universidade sem saber dar aula, porque a universidade preparava a gente para ser investigador. E aí, eu tenho certeza que a maioria de vocês, quando enfrentou o primeiro dia de aula, falou, e agora o que eu estou fazendo aqui? Lembra o meu primeiro dia de aula, que eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui na frente desses... Eu preparei uma aula que eu gastei em 15 minutos. Era uma aula de 1 hora, eu gastei em 15 minutos. Aí isso, André. A partir dali eu virei professor. E aí o que a gente está vendo agora, André? As pessoas estão falando, mas como esses professores estão fazendo essas aulas online? Estão fazendo como sempre fizeram, estão se virando. Aqui em casa são 3 professoras que eu nem vejo mais, porque estão o tempo inteiro preparando aula online. A gente vai sofrer, não é o ideal. Eu sinto que a palavra EAD é uma palavra velha, é como se fosse DP, CPD, é coisa antiga. Mas a gente vai construir uma linguagem. A gente vai construir uma linguagem que é híbrida. Também tomar cuidado com esses grandes grupos que querem dominar o processo de EAD, já estão louquinhos para ficar vendendo projeto EAD. Não. O online, ele é só um complemento do projeto, mas a gente tem que desenvolver linguagens. Eu tenho certeza que a gente vai desenvolver. Quando o cinema começou, primeiro era teatro filmado e depois apareceu o Hitchcock, aquela coisa maravilhosa de linguagem. Então, assim, eu não gosto de falar, até outro dia falei em oportunidade, porque dá a impressão que vamos sair festejando o coronavírus. Não é essa a ideia. Mas frente a essa tragédia, André, eu acho que todo o conhecimento, toda a nossa ciência humana vai funcionar, e ela está funcionando por compaixão. Eu não vou falar a palavra empatia, é compaixão, é conexão, é alteridade. Os professores estão virando nos 30, estão cansadíssimos, mas vão entregar. A gente vai passar essa fase, e a gente também não pode esquecer que a humanidade já viveu fases. Imagine Londres, na época dos aviões soltando as bombas, como é que aqueles professores sem internet, sem as redes digitais que a gente tem hoje, conseguiram dar conta? Talvez a gente vai ter que dar uma parada, cancelar 2020, ok, a gente não vai... O que a gente tem que salvar nesse momento é as pessoas, né? E a gente vai avançar. Oi? Eu acho que e salvar as pessoas e os vínculos. Eu acho que, para mim,
a escola não pode sair de cena, mas ela não pode ocupar a cena como ocupava antes. Isso. Para mim, a questão central é essa, quer dizer, você tem que renovar vínculos, fortalecer vínculos com amigos, com colegas, com família e com a escola. Mas essa ideia de que você vai ocupar o tempo, neste tempo, com conteúdos em horários duros, fixos, em casas em que há muitas coisas acontecendo, eu acho que não é uma boa ideia. Mas olha só, temos ainda 10 minutos de conversa, Tá bom. Então eu vou pedir para a Bia ver se ela nos traz algumas questões que estão comentando e a gente vai caminhando para o encerramento desta oportunidade. Haverá outras. Muita pergunta boa. Tá difícil aqui escolher. Eu vou voltar num ponto que vocês falaram um pouco mais cedo e que o pessoal comentou bastante, que é essa relação entre o professor, a escola, a comunidade escolar e a família também nessa participação. A Sônia Chaves comentou um pouco mais cedo, ela diz que nas escolas particulares, as escolas pensam sempre no pensamento dos pais. Então, ela trouxe o questionamento: como mudar esse comportamento de aprender por projetos pré-definidos para passar por temas que os próprios alunos conhecem, né? Algumas pessoas falaram antes também, a gente tem que saber o que os alunos sabem, né? Para, a partir daí, construir junto como que vai ser ensinado. E a Mônica Ferreira Lemos também comentou nesse mesmo sentido. A voz da comunidade escolar também é essencial no que diz respeito à gestão democrática na escola, para além da reunião de pais e festa na escola. E aí a Célia vai trazer a pergunta de quais seriam os temas pertinentes para as formações das famílias. E aí, como que a gente junta tudo isso? Eu acho que nós não podemos subestimar o papel da comunicação e dos meios de comunicação. A meu ver, aquela hegemonia que, ao longo das primeiras 2 décadas desse século, as redes sociais adquiriram no processo informativo, essa hegemonia está absolutamente questionada nesse momento, porque a mídia tradicional, a mídia profissional, ela ocupou lugar incomparável e, felizmente, ocupa esse lugar com competência, com dedicação. Então, aqui também é um momento de agradecer aos profissionais de comunicação que estão procurando nos manter informados, com equilíbrio e com propriedade, né? Além de todos os demais que se dedicam hoje a conseguir criar condições para que a gente trabalhe. Mas eu acho que tem um papel importante da gente mudar o tom do que se espera da educação. Acho que houve um avanço muito grande da sociedade se interessar mais por educação, mas por qual educação? Essa educação pela qual se interessava, ela estava muito agarrada em rankings e muito metrificada por resultados que nem sempre traduzem as condições reais em que vive uma escola, seus desafios. Então, eu acho que precisamos, não faremos essa mudança sozinhos. Nós vamos precisar que a mídia tradicional, a mídia que é muito capaz e muito competente em retratar singularidades, em trazer exemplos, em identificar personagens, nos ajude a reconhecer que a educação é muito mais do que uma nota que se alcança no Enem. Aliás, é bom até falar do Enem, porque não faz sentido hoje o MEC querer manter data do Enem. Isso é coisa assim de quem está brincando com a expectativa dos outros. Não faz sentido essa ideia. Então, eu acho que um dos desafios grandes é que nós não vamos, aquela velha ideia do Paulo Freire, ninguém educa ninguém, vamos educar juntos. Mas vamos da mídia para nos ajudar para... Oi, Paulinho, tudo bem, Paulinho? Lindo seu Paulo Freire, hein? Eu vou ver se eu acho um Anísio Teixeira para fazer companhia. Então, eu acho que tem que ter um esforço grande. Eu li, antes de passar a palavra para o Miguel, tenho lido muita coisa, como todo mundo, né? Encontrei uma crônica do Marcelo Rubens Paiva no Estadão, de 3 de abril, em que ele conclui com um argumento muito legal. Ele diz: epidemias trouxeram trevas e iluminismo, escureceu e acendeu, nos bloqueou ou nos expandiu. Uma das nossas virtudes como espécie humana é a de ganhar sabedoria de experiências negativas.
Nós vamos superar essa, com união e serenidade. E deixemos a estupidez falando sozinha. Obrigado, Marcelo. Vai lá, Ru. Vai lá. Eu estou tudo arrupiado aqui, André. Os pelos aqui arrupiaram tudo. Acho que é assim, acho que a gente está falando de algumas coisas, a gente tem que romper algumas dicotomias, né? Escola, família, todo mundo está junto, entende? É fundamental que sejam valorizados os saberes de cada uma das pessoas, mas que a gente entenda que a gente só vai sair disso junto. A coisa mais importante nesse momento é proteger os nossos amados e os nossos, fraternamente, cada um de nós. E acho que as pessoas estão saindo da rua porque, de alguma forma, a ciência, a gente não conseguiu se comunicar. Eu costumo dizer, num dos textos que eu fiz recentemente, que é uma crise de distribuição. Como só os ricos, de alguma forma, acessam os melhores hospitais, o Sírio, aqui em São Paulo, o Einstein, e os pobres nunca acessam, e eles veem as pessoas doentes dessas famílias ricas sararem, enquanto o seu filho com sarampo até chega a morrer. Evidente que essas pessoas que não absorvem do conhecimento tecnológico de maneira adequada não vão acreditar em ciência. Então, quando você fala assim, mas como é que o cara é terraplanista? Como ele não acredita na vacina? E essa história de questões ambientais, climáticas, ele não vai acreditar, porque ele não é beneficiado pela alta tecnologia. E a gente tem que entender, a escola é o espaço de standardização desse conhecimento, e a escola pública tem que ser valorizada. A escola privada também, eu acho que a democracia abre espaço para todos, né? Mas, das perguntas que vocês fizeram, né, a questão de retomar as narrativas, acho que foi a Sônia que perguntou sobre os temas, a gente tem que formar os pais. O mundo dos negócios hoje fala em narrativas e temas. Eles falam em storytelling, em marketing, falam em pitch. Pitch é um microdiscurso que um empreendedor quer quando quer conseguir um financiamento. A gente fala de resolução de problemas. A competência, pessoal, a competência é sempre baseada numa história. Não existe médico competente que salvou a vida de alguém que não foi baseado numa história do paciente. Não existe um engenheiro competente que produza um prédio que não é baseado na história da construção do prédio. Então, a ideia de competência é sempre atrelada a uma história, a uma resolução de um problema, os temas, os projetos. Então, está tudo lá na LDB, mas a gente vai ter que formar os pais e explicar o porquê que a gente está fazendo isso. Para resolver uma questão como o corona, não adianta ele dominar a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel só. Ele tem que entender completamente esse processo. Então, vai demorar algum tempo, porque é um modelo civilizatório, a gente está saindo do enciclopedismo, das disciplinas, por uma visão mais complexa, por isso que a palavra ecossistema aparece tanto, cada vez mais. Só para explicar, a gente era muito dominada pela visão filosófica da física, da métrica, um fisicalismo, assim, que tudo é organizado como se fossem as órbitas do planeta. Todo o século XX imaginou que a gente poderia, inclusive a sociologia, as humanas, poderiam ser medidas como se fosse a órbita de um planeta, a gravidade de um planeta. Então, a ideia vinha da física. Agora a gente está deslocando para uma ideia ecossistêmica. E muitas dessas métricas que aparecem, que inclusive querem impor para o mundo escolar, KPIs, metas, isso é uma coisa antiga, isso não funciona. É possível usar também esses elementos, é possível, mas a avaliação tem que ser mais qualitativa, em cima de narrativas, de histórias. Primeira coisa, porque o modelo civilizatório caminha para isso. E as vozes da comunidade. A gente tem que trazer a comunidade, as famílias, mas também tem que tomar cuidado, tudo tem que ser experiencial, porque às vezes o pai vai numa reunião, leva 4 horas de reunião, cansado. Então a gente tem que... O tempo é uma coisa muito importante para as famílias. Quando eles vão na escola, ela tem que ser muito bem organizada, e tem que sair dessas reuniões elementos que eles percebam valor. Então, também acho, muitas vezes eu critico a questão da gestão, mas é necessário trazer elementos técnicos para gerir a qualidade, o valor, tá? Para que a gente entregue para a sociedade algo que eles percebam, que não foi perda de tempo ir numa reunião pedagógica, que os índices estão atrelados a outros valores. Às vezes a escola não é excelente no Enem, mas é uma escola que faz um trabalho comunitário maravilhoso. Como é que você mede o trabalho comunitário de uma escola, André?
Às vezes são relações amorosas e qualitativas muito mais determinantes do que a melhor nota do Enem. Então, acho que a gente tem que balancear as expectativas em relação à escola, não abandonar as métricas, mas começar a trazer outros elementos de avaliação que valorem a ação comunitária. Amigos, alcançamos 1 hora de conversa. Creio que é o nosso momento de encerrar. Então, a Bia tem algum comentário a fazer? A Bia dormiu. Não, a Bia não dá. A Bia é incansável. Muitos comentários. Vamos repetir muitas vezes essa live, porque certamente não esgotamos o que o pessoal tinha aqui para falar. Agradecer aí todo mundo que participou, agradecer vocês. Bia, posso dar uma sugestão? Deixa abertas essas questões e a moçada que está assistindo, entre eles, entrem nos posts dos seus colegas e continuem a conversa. Esse é o processo comunitário, entendeu? Daqui eu, André, somos só um dos participantes dessa comunidade. Então, se vocês quiserem, entre vocês, trocarem ideias, ia ser muito legal. Ótimo. Certamente. Os comentários estão ótimos, tem muita gente boa aí para conversar. E até a próxima, pessoal. Obrigada. Bom, queria agradecer. Valeu, Miguel. Valeu, Bia. Valeu, André. Obrigado, Beijos. Obrigado pelo apoio técnico. Valeu, querido. E para quem nos acompanhou, muito obrigado. Esperamos revê-los em breve. E façam uma live e nos convidem, que a gente quer acompanhar também. Um beijo a todos. Valeu.